Aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, professor Antônio Delfim Neto, ao vivo conosco, como toda segunda-feira. Bom dia, professor, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, o senhor tá bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Então tá bom. Professor, queria perguntar de novo de inflação para o senhor. Estou preocupada com isso, viu? Olha, hoje tem aqui publicada na Folha uma pesquisa do economista André Brás, do IBRE-FGV, dizendo que preços de insumos que servem de base para a cadeia produtiva registraram a maior alta desde o início do Plano Real. Ele fala, por exemplo, que matérias-primas brutas, como soja, milho, carnes, minério de ferro, tiveram alta de 68% nos 12 meses encerrados em outubro. O que está acontecendo, professor? Basicamente, esse aumento está devido à valorização do câmbio, à desvalorização do câmbio. Eu não acredito que haja pressão inflacionária. Você tem hoje um desemprego gigantesco. A atividade está num nível muito baixo. Ainda que tenha recuperado, de fato, você teve uma mudança de preços relativos que vai ter consequência. No fundo, isso não vai se transmitir definitivamente. O que, na minha opinião, o que acontece é que você vai teve certamente um aumento de preços relativos. Esses preços relativos vão acabar se acomodando, mas não existe uma pressão inflacionária. Ela não tem condições de continuar a se reproduzir. Professor, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Professor, a gente tem assistido aí algumas revelações, digamos assim, um tanto quanto surpreendentes, né? Ou consequências de medidas adotadas pelo governo nessa questão aí da pandemia. Uma delas foi um relatório do FMI mostrando dando números impressionantes, né? Graças a essa ajuda emergencial, segundo o FMI, cerca de 23 milhões de brasileiros deixaram de entrar naquela linha ultrapassar aquela linha da extrema pobreza, né? Essa foi uma das consequências. E a outra, me foi dita agora esses dias, no fim de semana, pelo líder do governo no Congresso, é a de que as prefeituras, os governos estaduais, mas sobretudo as prefeituras, nunca tiveram tanto dinheiro em caixa, porque o governo decidiu compensar a expectativa de perda de arrecadação, que acabou não se confirmando, né? Então, muitos municípios acabaram recebendo, tendo confirmada a sua grande parte da sua arrecadação, ainda receberam aquela compensação do governo e tem muito dinheiro em caixa. Nesse caso particular, pela sua experiência, professor Delfim Neto, o senhor espera que os prefeitos tratem bem esse dinheiro, essa sobra de caixa, digamos assim, ou não, ou vai ser uma farra daquelas? Na verdade, você apontou um dos pontos que nós tínhamos deixado de apontar na primeira pergunta. Essa demanda toda foi produzida por essa transferência de renda, produzida pelo combate, a tentativa do governo de combater o Covid-19, os efeitos do Covid-19. Essa transferência terminou e por isso é que as pressões vão se acomodar. Você tem toda a razão. Houve realmente um excesso. Nós não soubemos calcular corretamente a dimensão da ajuda. Isso é natural, é um fenômeno pela primeira vez nós estamos enfrentando. E os prefeitos hoje estão numa situação de caixa muito mais confortável do que estiveram. Bom, o que se espera hoje, pelo menos, e eu acho que a eleição mostrou, os prefeitos precisam de aplicar corretamente os recursos se quiserem continuar na política. A minha esperança é de que esse aumento de caixa que eles têm hoje, eles se dediquem a atender às dificuldades maiores das suas prefeituras, em termos de transporte, de atenção à saúde, de educação. Nós não devemos usar esses recursos para fazer fontes luminosas. Professor Delfim, bom dia. O Pedro, na Bom semana dia, Pedrão. passada,
nós tivemos a notícia, né, sobre o aumento da conta de luz, né, por conta aí de uma redução de chuvas, as termoelétricas serão mais uma vez acionadas e quem vai pagar a conta é o produtor, quem vai pagar a conta é o consumidor brasileiro, né? Essa questão da energia preocupa o senhor? O que aconteceu no Amapá é um alerta que acende aí para o governo, professor Delfim? Eu acho o seguinte, se voltar um crescimento um pouco mais robusto, provavelmente você vai ter problemas no fornecimento de energia. Esse não é o problema muito importante hoje. Esse problema do Amapá está ligado mais à falta de governo do que ao governo. Você não tem... o que se perdeu, Pedro, foi a capacidade de programar. O Brasil não está se pensando 20 anos na frente. O Brasil deixou de se pensar 4 anos na frente. De forma que... E o sistema de preços não é incapaz de utilizar isto. Quando você tem um gargalo de oferta, não tem outro remédio. Sobem os preços. E é o que está acontecendo. No caso, é um problema climático. Os reservatórios estão baixos e é natural que você use a energia termoelétrica. Professor Delfim, é Mariana, muito bom dia. Bom dia, Mariana. A gente vem sentindo a inflação no supermercado, no índice, nos preços dos alimentos, essa coisa que a dona de casa percebe mesmo nos corredores dos supermercados. O cenário para o ano que vem pode melhorar essa impressão, porque é o seguinte, se os commodities continuarem em alta no exterior, se continuar esse desequilíbrio entre oferta e demanda, o Brasil vendeu toda a sua safra de soja, depois teve que comprar a soja dos Estados Unidos, comprou por um preço maior. Se o real tiver uma nova rodada de desvalorização, a gente precisa ficar de olho em todos esses tópicos também, né? Um agravamento da crise fiscal no Brasil. Tem que tomar conta de um monte de detalhes e um monte de situações para não pagar mais caro no arroz, no feijão. Mariana, é isso aí mesmo. Para não pagar mais caro, precisa ter mais governo. Você mostrou a incapacidade do governo de manobrar a situação interna. Na verdade, houve uma desvalorização do real produzida pelo próprio efeito do que está acontecendo. Nós, em algum momento, deixamos de pensar globalmente a economia. Hoje nós estamos correndo atrás dos fatos. Nós não estamos antecipando os fatos. E o sistema de preços, Mariana, reflete isso. Quando você não antecipa os fatos, na verdade, cada choque é resolvido com um aumento de preço. Aliás, ele não é resolvido, ele simplesmente aumenta de preço para cortar a demanda. Para resolvê-lo, é preciso, na verdade, suprir a oferta. Professor Antônio Delfim Neto conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Uma boa semana para o senhor, hein, professor? Uma boa semana para vocês também.